Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o universo das revistas científicas. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo carinho, pela participação sua aqui nesse vídeo, no nosso canal, e dizer que, assim como a Drica Latoya, que é quem guiou hoje a nossa pergunta, né, nosso vídeo de resposta, você também pode deixar o seu comentário aqui, que a gente vai fazer o possível para esclarecer da melhor forma possível. E o que a Drica perguntou sobre revista? Ela disse o seguinte: como saber quais são as revistas que são adequadas e mais pontuam para a área que eu estou fazendo doutorado? Então vamos lá. Entender o universo da revista científica ou das revistas científicas, das publicações científicas, é fundamental para quem quer entrar na carreira acadêmica, para quem já está na carreira acadêmica e para quem quer utilizar esse mecanismo como divulgação do conhecimento. Quais são os pontos principais que você deve saber? Primeiro, existe hoje um cenário muito tenso, né, no sentido de modificação. Então, até uns 20, 25 anos atrás, utilizar a internet, utilizar essa rede de mecanismo online, não era uma realidade dos pesquisadores. Como que a gente fazia pesquisa? Para quem já é mais velhinho igual eu, como que a gente fazia pesquisa? A gente fazia pesquisa nas bibliotecas, né, nas livrarias, mas mais especificamente nas bibliotecas. A gente ia até a biblioteca, pedia ajuda do bibliotecário, e dentro daquela lista a gente fazia essas pesquisas presenciais. Depois, para quem tinha condição financeira, tinha a possibilidade de xerox, que a gente podia tirar até um percentual de xerox dos livros. E aí o mundo foi modificando. Teve esse boom aí da internet, do acesso à internet, e alguns bancos de dados começaram a brigar para que as revistas científicas fossem publicadas online. Hoje, falar disso parece até brincadeira, né? Mas em 97, quando a Cielo foi criada, que é uma base de dados nacional, tá? que reúne os artigos científicos gratuitos e disponibiliza online, para que houvesse essa criação, foi uma grande briga. Muitos pesquisadores não acreditavam que o acesso à informação tinha que estar online, tinha que ser aberto, tinha que ser gratuito. E aí a gente tem um mecanismo, né, por trás, aí um sistema por trás dessas informações. Graças a muitos pesquisadores que entendem o papel da ciência, muitas pessoas que encabeçaram, entraram em briga, a gente criou a Cielo, eu não, as pessoas, né, a gente, Brasil, criou a Cielo, que é uma base de dados brasileira que disponibiliza artigos gratuitos para a comunidade. Só que a Cielo não é uma revista científica, a Cielo é uma base de dados. Por quê? Naquela época não tinha o Google, não tinha essa facilidade à informação como nós temos hoje. Então, qual era a ideia? Que as revistas científicas que eram feitas lá em PDF, edital, utilizassem esse mecanismo da Cielo para continuar, para conseguir chegar até o usuário. Isso eu estou falando em termos gerais, só para você entender o que é o universo das revistas científicas. Então, o Cielo é base de dados que tinha esse intuito de promover essa divulgação do conhecimento científico através da reunião dos artigos das revistas. Então, a revista tem que passar por um processo para ter essa indexação. Não é isso, a gente está falando de base de dados abertas. Encontrou-se nesse mercado um grande mecanismo para bases de dados fechadas. O que significa? Que uma instituição cria uma base de dados para reunir esses materiais científicos de algumas revistas específicas e tanto para você indexar esse material, quanto para você ter acesso a esse material, você precisa pagar, tá? Então, assim, só, por exemplo, os artigos científicos que estão indexados na base da Web of Science. Base da Web of Science é uma empresa, tá? É uma organização que retém esses materiais científicos. Então, para que você possa acessar, você tem que pagar. Aí você pode falar, não, mas na minha faculdade eu acesso.
Você não está pagando, mas a faculdade está pagando. O governo está pagando, porque é uma base de dados de empresa. E aí você tem a questão. Bases de dados abertas, são bases de dados como a Cielo, que é gratuito, e tem bases de dados fechadas. Então, você tem que ver aonde você quer que a revista esteja indexada. Aí você tem as revistas que não usam bases de dados específicas. Por quê? Essas bases de dados, elas só reúnem o material para mostrar para o usuário. Então, na busca, você entra lá na Cielo, você faz a busca, ou na PubMed, ou na EBSCO, você vai entrar e vai fazer a busca. Ou na plataforma da CAPES. São todas bases de dados, só que a CAPES é tese de dissertações. E aí você tem hoje a Google. A Google é a base de dados mais acessadas no mundo. Não precisa ser um grande especialista para saber disso. Você quer um tipo de informação, você vai na Google. Tem a Google normal e tem a Google acadêmica. As duas bases de dados, que na verdade são bases de dados, é uma ferramenta que disponibiliza os dados, reúne os dados, trata esses dados com uma série de metadados, enfim, vai fazer esse tratamento dentro da inteligência artificial e ao digitar ele vai te disponibilizar esse mecanismo. Então, você tem revistas que indexam em bases de dados, para que a base de dados faça essa divulgação. Por exemplo, hoje você pode ir direto na Cielo, mas às vezes você faz a busca na própria Cielo e ela não tem uma inteligência artificial tão avançada quanto a Google, que cata ou que te traz online aqueles artigos que estão na própria base de dados da Cielo. Então, você tem revistas indexadas na base de dados abertas, revistas indexadas na base de dados aberta Google, que são revistas que trabalham com maior número de fluxo, e você tem revistas de base de dados fechadas. Então, quando você fala, eu quero saber que revista publicar, hoje a gente está levando cada vez mais em consideração não a revista em si, mas o potencial dessa revista chegar até o usuário, que a gente chama de impacto. Quanto mais essa revista divulga o material, quanto mais acesso ela tem, quanto mais pessoas conseguem ler esse material, mais você tem o perfil de impactar e mais você vai ser citado. Isso que é uma das métricas que a gente usa para entender o reflexo do seu artigo. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu e ele disse assim, eu publiquei na Nature com um monte de colegas há um tempo atrás, mas eu não acho que eu tenho tanta citação enquanto os artigos que eu tenho publicado em base de dados abertas. Então, os meus artigos de base de dados abertas, que estão na Google, que as pessoas podem acessar de forma gratuita, têm mais acesso e mais citação do que os meus artigos científicos que estão na Nature, por exemplo. Então, o que a gente está levando cada vez mais como medição de controle é o impacto. Cada base de dados dessa usa um nome para esse grau de impacto. E aí e você tem que entender um pouco de matemática e métricas para você entender a equivalência. Então, por exemplo, as bases de dados fechadas, as mais conhecidas como a Web of Science, a Elsevier, elas usam o nome de métrica ou impacto, fator de impacto, ou JCR, que é o número de impacto que seu artigo vai ter. Então, dentro da comunidade, aquele material ou aquela revista tem um tipo de impacto. A Google usa o índice H, tá? Que você pode ir lá na Google e vai ver o índice H, que é uma métrica de pessoas que acessam o seu artigo, mas na verdade o que fundamenta essa métrica são pessoas que citam o seu artigo. Então, cada vez que uma pessoa, por exemplo, eu escrevo um artigo, você vai lá, cita meu artigo. Na hora que o seu artigo é publicado na base de dados da Google e a Google lê que você me citou, então vai subindo o grau de impacto da revista. Por que você tem que entender isso? Porque existe ainda, apesar de estar mudando, a gente está no meio de uma recoleta, no meio de uma contabilização de impactos, enfim. Mas existe no Brasil como que a CAPES fez, a CAPES que avalia os cursos de pós-graduação stricto sensu, e a CAPES viu que uma das métricas, uma das formas de medir, era entender a publicação dos autores. E aí começou a dar o que a gente chama de qualis, mas não é de qualidade apenas, é uma série de contabilidade que coloca para mensurar os cursos de pós-graduação. Só que essa compreensão ficou muito confusa
E muitas pessoas entendem que Qualis é a qualidade da revista. Aí fala, eu quero que você publique numa Qualis Y, numa Qualis A, numa Qualis B. E aí você tem que publicar até Qualis A, Qualis A1, A2, A3. Tem programas que ainda pedem que seja colocado nessa questão da Qualis, porque acredita que vai dar mais impacto para o programa. Não é que não dê. Para o aluno, não influencia. Para o aluno, o que mais influencia como aluno, como pessoa, como pesquisador, é o impacto da revista. E eu acredito que nos próximos anos, de acordo com os congressos que a gente tem participado, que isso vai virar uma realidade universal. Já é assim fora e provavelmente isso vai ser replicado no Brasil. Porque hoje são muitos materiais que são produzidos a cada segundo, são muitos materiais que são publicados. Então, o alcance de como esses materiais são recepcionados pela comunidade e são citados, com certeza é uma coisa meio lógica aí de sociedade, vai valer muito mais do que o nome, porque o que adianta você publicar numa revista que tem um nome bom e acaba que seu artigo não é citado, não chegou a lugar nenhum, não tem leitura, não tem nada disso. Então, vale a pena você pesquisar, Drica, todo esse universo aí da revista para entender um pouco mais. É claro que eu não posso terminar esse vídeo sem falar das revistas chaves para de área, né? Então, por exemplo, tem congressos de área que fazem todo ano, que produzem os anais, as revistas anais, e aí você consegue se sobrepor no sentido de ter mais visualização na sua área. Tá? Se você publicar naquela revista específica. Mas o importante é você publicar o máximo que você conseguir para produzir conhecimento mesmo e fazer com que as pessoas possam, de certa forma, encontrar no conhecimento a sua emancipação pessoal. Tá certo? Eu espero ter ajudado você. Não se esqueça de, assim como a Drica, deixar seus comentários, se inscrever no canal e dar aquele joinha. Um grande abraço.